a história da análise do relacionamento. Isso é uma técnica usada para investigação que vem de centenas de anos e tudo começou com o caderninho de anotações. Então, os investigadores faziam as suas entrevistas, as suas visitas, as suas verificações, anotavam no caderno e continuamente ao longo do tempo eles iam verificando esse caderno para procurar consistências e relacionamentos, quem conhece quem convive com quem e assim por diante. Aí a gente começa a ter uma técnica mais apurada, que é aqui na primeira geração, onde os investigadores, isso começa na Inglaterra, onde os investigadores começam a usar o que se chama de matriz de associação. Alguns chamam de matriz de atividade, porque depende da simbologia que você utiliza. Você pode usar associação ou atividade. Então, nessa matriz, a gente tem aqui o nome dos envolvidos, das pessoas que fazem parte da investigação, suspeitos, testemunhas e assim por diante. E você utiliza essa matriz, esses quadros de combinação, para determinar alguma coisa com uma simbologia pré-determinada. Nesse caso aqui, a bolinha preenchida de preto é uma relação confirmada, a bolinha preenchida de branco é uma relação suspeita, ou seja, não há confirmação de que o nome 1 conhece o nome 2 ou de que a empresa 1 conheça o nome 8. Então, essa simbologia e os indivíduos-chave são preenchidos com uma cruz. Obviamente, essa simbologia pode ser utilizada de diversas maneiras. Você pode criar símbolos adicionais e contar a sua história a partir a história de relacionamento a partir de uma matriz de associação. Bom, aí vem uma nova técnica, que é o quadro de crime. O quadro de crime é aquela coisa que fica dentro da delegacia ou dentro de um escritório, no local onde se concentra a informação as informações coletadas, e se usa um quadro onde se fixa fotografias, documentos, vão se fixando esses componentes no quadro e se usa linhas de tecido mesmo, linhas de lã, para estabelecer o relacionamento. Bom, esse quadro de crime é o processo manual e, posteriormente, foram criadas ferramentas, já na época da digitalização, a gente começa a criar ferramentas que constroem esse quadro de crime de forma digital. O Analyst Notebook, que é o elemento desse nosso treinamento, ele é uma dessas ferramentas, na qual você pode utilizar desenhos, símbolos para colocar num quadro digital. E você, ao invés de utilizar uma linha, você usa essa nomenclatura de vínculos, que são linhas de relacionamento que estabelecem o relacionamento, e você consegue ter a mesma simbologia que a gente tem, ou algo muito semelhante do que a gente tem num quadro de crime, com a vantagem de que você não está limitado ao perímetro do quadro. Esse quadro ele pode se expandir ilimitadamente, você pode criar quadros com uma quantidade enorme de informação, e informação muito mais complexa, muito mais rica. Além do que você pode transportar essa informação para outros locais. Então, essa é a segunda geração. Associado a essa segunda geração, você começa a ter também o conceito de bancos de dados, onde você pode armazenar essa informação, ou seja, você ter na mesma infraestrutura diversas investigações acontecendo, que são quadros separados, vamos falar dessa forma. A gente chama de diagramas, são diagramas separados, cada um para sua respectiva informação, mas os dados, eles acabam sendo consolidados num único local e você pode ter uma alimentação mais rica e ter um controle centralizado de todas as investigações em andamento. Por fim, a gente tem uma terceira geração, que é a geração da automação. A geração da automação, ela já começa quando você tem um conjunto de dados, um conjunto de dados provenientes de sistemas diversos, e você utiliza recursos de tecnologia para que
esses dados sejam convertidos em diagramas de relacionamento. Essa terceira geração, ela não segue um modelo de dados muito pré-determinado. Ela coleta qualquer tipo de dados, sempre tentando encontrar dentro dos bancos de dados informações que sejam entendidas com uma sintaxe e uma semântica conhecida, ou seja, o nome de uma pessoa, um endereço, o nome de um documento, o nome de uma empresa, um verbo que determine uma ação, e esses diagramas são construídos automaticamente, com mais ou menos precisão, mas ele diminui o esforço do investigador para produzir esse conhecimento. A desvantagem é que você não tem tanto controle sobre o que está sendo produzido de conhecimento e você pode ter relações que são falsos positivos. Você aumenta, se esta geração for mal configurada, esse recurso for mal utilizado, você vai sempre ter o risco de falsos positivos. Esse aqui você sempre vai ter o risco de ter carência de informação, né? Então, é uma dualidade que você tem que conviver. E existem recursos hoje, inclusive na evolução do I2, nos quais você combina as duas situações. Então, você tem a capacidade de modelar os dados para serem representados como um especialista, um investigador representaria, e automatizar o processo de construção desses diagramas utilizando os processos da terceira geração. Então, esse aqui são, historicamente, os recursos de análise de relacionamento. Essa terceira geração, ela, neste momento da humanidade, da tecnologia, existem muitos esforços para que isso seja produzido por inteligências artificiais. As inteligências artificiais, elas geralmente aprendem com o passado. Então, elas aprendem com a representação do ser humano. Então, é muito comum a gente ouvir que a inteligência artificial vai fazer. Inclusive, tem muitos fornecedores de tecnologia que dizem isso, que a inteligência artificial vai tomar conta disso para você. Cuidado com isso, porque a inteligência artificial, ela vai se ajustando até um ponto em que ela não consegue mais perceber as nuances do criminoso ou da má intenção ou outras coisas, porque ela trabalha fundamentalmente com anomalias. A presença do ser humano é sempre necessária. Nesse caso específico em que a gente está falando de investigação, vocês que são da área a maioria de vocês que estão assistindo esse treinamento são da área de investigação, seja no setor privado, seja no setor público, a gente sabe que o criminoso sempre acha um jeito. Ele sempre vai encontrar uma forma nova, e essa forma nova é algo que a inteligência artificial não aprendeu ainda. Alguém tem que ensinar para ela. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com esse nível de automação muito mais sofisticado. Ele vem para ajudar, ele é bom, é positivo, mas ele não dispensa, ele não vai substituir a inteligência